Em 16 de janeiro de 1992, terminou a Guerra Civil Salvadorenha. Este é o Efemérides Efêmeras, onde você descobre o que aconteceu hoje, no passado. Desde a sua independência, El Salvador sempre esteve na mão de poucos latifundiários, que controlavam o café, principal produto do país. Com a crise capitalista de 1929, o preço do café despencou, criando um caos econômico. Em 1932, camponeses e povos indígenas se rebelaram contra as péssimas condições de vida e foram violentamente reprimidos pelo exército, no que ficou conhecido como La Matanza, com a execução de cerca de 30 mil civis. A partir daí, ditaduras militares passaram a controlar o poder político, protegendo os interesses da elite agrária. As eleições presidenciais eram fraudulentas, sempre favorecendo candidatos ligados ao exército. Em 1983, uma outra crise do capitalismo e novamente a população sofreu com a falta de alimentos e o abismo da desigualdade cada vez maior. 4 anos depois, protestos em massa tomaram as ruas da capital por conta de mais uma eleição fraudulenta e o exército massacrou por volta de 1.000 pessoas. No interior surgiram esquadrões da morte, financiados por latifundiários, e depois passaram a fazer parte do exército. Esses grupos executaram milhares de pessoas acusadas de simpatizar com a esquerda, desde sindicalistas até membros da Igreja Católica. Em outubro de 1979, o presidente Carlos Humberto Romero foi deposto por uma junta militar e surgiu um novo governo social-democrata, que foi apoiado pelos Estados Unidos, que temiam uma revolução comunista em El Salvador. Essa junta tentou implementar uma reforma agrária e fez algumas nacionalizações, mas elas foram sabotadas pelos grandes proprietários de terras. Logo, os militares forçaram os sociais-democratas a saírem da junta e passaram a se aliar a grupos paramilitares de extrema-direita, que voltaram a massacrar camponeses. Essa reação foi o motivo para o início da Guerra Civil Salvadorenha. Começaram a surgir diversas denúncias de violações de direitos humanos, que incluíam a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no desaparecimento de opositores ao regime. Qualquer pessoa que criticasse o governo era considerada subversiva. Isso fez com que cada vez mais pessoas aderissem à luta armada, principalmente os camponeses, perseguidos pelos latifundiários. A FMLN, ou a Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, que tinha esse nome em homenagem a um dos guerrilheiros de 1932, se destacou por sua forte organização política e comunitária, e até mesmo alguns soldados rasos do exército passaram a se aliar aos guerrilheiros por verem mais sentido na luta. O governo militar foi responsável pelo maior número de baixas civis no conflito, seja em ações militares ou na repressão aos críticos do governo. Um exemplo foi a execução do arcebispo Oscar Romero, que mais para frente se tornou o primeiro santo da América. Um outro caso foi a violência sexual e a execução de 4 missionários estadunidenses em 1980 por parte do exército. Apesar da comoção internacional, os Estados Unidos mantiveram ajuda financeira ao país e demitiram o embaixador Robert White, que tentou levar os culpados a julgamento. Para combater a FMLN, o exército aplicou a política de terra arrasada e começou a atacar a população civil promovendo massacres e deslocamentos forçados. O chamado Batalhão Atlacatli era responsável por essas operações e eles foram treinados pelas forças dos Estados Unidos, que também apoiavam com inteligência militar para localizar focos da guerrilha. A ideia era atacar a população para enfraquecer a FMLN. O maior exemplo dessas operações foi o massacre de El Mozote, em 1981, onde cerca de 1.000 pessoas foram executadas, incluindo crianças, pois para os soldados, quando eles crescessem iriam se tornar guerrilheiros. Só entre os anos de 1982 e 83, o governo executou cerca de 16 mil civis desarmados. Das cerca de 75 mil pessoas executadas em todo o conflito, cerca de 63 mil foram vítimas das forças do governo. Em 1987, o FMLN exigiu que parte da negociação para o cessar-fogo fosse o fim de todos os esquadrões da morte e que seus integrantes fossem responsabilizados judicialmente. Mas logo na sequência, os deputados aprovaram uma lei de anistia para todos os crimes cometidos durante a Guerra Civil. No fim da década de 80, 75% das pessoas viviam na pobreza, metade sem emprego formal, a maior parte não tinha acesso à água potável nem a serviços de saúde. Mesmo com cerca de 3 bilhões de dólares que o governo recebeu dos Estados Unidos, desde o início do conflito em 79, a maior parte foi para o fortalecimento do exército. Alguns programas agrários comandados pelos Estados Unidos acabaram multiplicando os lucros de 1% dos latifundiários que já eram proprietários de quase metade das terras do país. Qualquer organização que não fosse o exército ou o partido Arena era perseguida e tinha seus líderes executados em algum momento. Em 16 de janeiro de 1992, finalmente foram assinados os Acordos de Paz de Chapultepec, na Cidade do México, dando fim oficialmente à Guerra Civil Salvadorenha. Houveram reformas profundas nas Forças Armadas e o FMLN se tornou um partido político a partir de 1993. Gostou do vídeo? Então deixa um like, envie para quem adora curiosar a história e me siga para saber o que aconteceu amanhã.